E aí pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Quero saudar todo mundo aí com a paz do Senhor e agradecer aí a vocês que têm acompanhado os meus vídeos. Quero pedir primeiramente, antes de entrar na palavra, que se essa palavra falar com você, para que você compartilhe, para que possa falar com mais pessoas. Quero convidar você também para se inscrever lá no meu canal, Cristiano Rodrigues. Se tiver alguma coisa para falar, alguma sugestão, por favor, me chame no PV aí e fale, que eu ficarei muito agradecido. Hoje eu quero trazer uma palavra a respeito do trabalho pentecostal ou do movimento pentecostal. Porque eu tenho visto que esta palavra pentecostal ela tem sido uma coisa muito banalizada aí nos nossos dias. Eu vejo que muita brincadeira na internet, muita zoeira assim entre os próprios cristãos, e eu percebo que às vezes as próprias pessoas que se consideram pentecostais não sabem o que é uma fé pentecostal. Eu me lembro de uma vez que eu fui contando para um rapaz aí da Assembleia de Deus a respeito do pessoal lá dos Estados Unidos que começaram o movimento pentecostal e que eles tinham como... Entenderam na Bíblia que a marca do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. E antes mesmo de eu terminar de dizer, o cidadão me interrompeu. Não é. Você sabe que não é, né? Não tem nada a ver. Um outro eu perguntei, você é batizado no Espírito Santo? Sim, eu sou. Você fala em línguas? Não, não falo. Tive uma experiência com unção, com isso, com aquilo. Então, eu gostaria de ver na palavra, porque tudo que a gente vai pregar, a gente tem que ser baseado na palavra. Não dá para a gente querer falar de experiências pessoais, não dá para querer falar de invenções. Aliás, a Bíblia, ela é muito rica em dizer que nós não devemos ir por falsas visões, ir por novas filosofias, mas sim ficarmos com aquilo que a palavra nos ensina. Então, nós vamos ver aqui que Jesus disse, né? João disse que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Antes de eu falar a respeito disso, primeiramente eu quero lembrar que teologicamente falando, pentecostal é aquele que crê no batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Muita gente acredita que porque grita, que porque pula no púlpito, que porque vai no monte e vê faísca, e porque faz gritaria durante o louvor é pentecostal. Não, isso daí não tem rigorosamente nada com ser pentecostal. Pentecostal é aquele que acredita que tem como fé que a crença no batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Eu sou batizado na Igreja Batista, porém eu sempre fui pentecostal, porque eu sempre criei no batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. E conheço pessoas que foram criadas na Deus é Amor e que não acreditavam no batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Então, se você, um verdadeiro pentecostal, é aquele que tem que a crença no batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Aqui em Atos, no capítulo 13, capítulo 11, ou melhor, versículo 15, diz assim, Pedro falando: Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, sobre os gentios, como caiu sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, a hora que o Pedro ele viu aquela evidência, os cidadãos lá, gentios, falando em línguas, igual os israelenses já haviam falado, ele se lembrou da palavra do Senhor, que vocês serão batizados com o Espírito Santo. E em qualquer parte do livro de Atos que você vê, você vai ver as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e falando em línguas. Atos capítulo 2, ou depois agora, quando Pedro vai ministrar aos gentios e cai sobre eles o Espírito Santo,
10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, no caso os israelenses, viram que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios fora derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Em Atos 2,39, logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro diz às pessoas: para vocês é a promessa, e para vossos filhos, e para os que estão distantes, a saber, todos quanto o Senhor chamar. Então, receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é um direito de todos. Atos 2,39, procure aí. Para vocês é a promessa, para vossos filhos, e para os que estão distantes, a saber, todos quanto o Senhor chamar. Aí existe muita confusão a respeito do dom de línguas, porque muitas das pessoas, depois de receber, começam a fazer sensacionalismo, começam a banalizar o dom, começam a fazer movimento na igreja à toa, fazer gritaria, rodopiar e blá 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 blá. Não que o Espírito Santo não possa operar, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. Mas Paulo ele vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 14, vai falar que o que fala em línguas ele edifica a si mesmo. Capítulo 14, versículo 2, quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus fala em mistérios, visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios, não fala a homens, mas fala a Deus. E Paulo ele diz que ele quer que todo mundo fale em línguas. Ele fala assim, não proíbam o falar em línguas. Eu agradeço a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos os outros. Então, é um direito de todo cristão receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Porém, o dom de línguas ele é um dom seu. É um dom para você usar no seu devocional com o Senhor. Nas suas orações, nos seus jejuns, para você falar durante a madrugada, para você falar enquanto você anda pela rua, enquanto você vê TV. Não é um dom para ser usado em público. Não é aquele dom para você chegar na igreja gritando, falando em línguas, ou pregando e falando. Não, é para você usar na sua oração. Aí alguém vai dizer, mas eu falei uma palavra só em outras línguas. Eu recebi o Espírito Santo, mas falei só uma palavra. Amém. Continue falando essa palavra durante o seu devocional. Eu comecei falando uma palavra só também e continuei falando, até que me veio o dom de variedades de línguas. Então é isso. É direito de todos, porque a promessa é para todos, porém é um dom para você se edificar, para falar em mistérios com Deus. Paulo ele diz que o que fala em línguas edifica a si próprio. Ele falou em línguas mais do que todos os outros, ele diz aqui. E ele foi o que mais teve revelações de Deus e ele foi o que mais produziu para Deus, porque ele conseguiu entrar nesses mistérios através do dom de línguas. Então fica a dica, use este dom aí no seu devocional e seja grato a Deus por ele. E pentecostalismo é isso, é a busca do Espírito Santo, é crer no batismo no Espírito Santo com o dom de falar em línguas. Não é gritaria, não é movimento, não é rodopiar, não é usos e costumes, mas é a busca, marcado sim pela busca ao Espírito Santo. Se essa palavra falou com você, eu peço para que compartilhe, para que fale com mais pessoas, convido você a se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por sua atenção.